Oi, gente querida, gente boa. É uma alegria estar com você nesse último dia útil para a nossa sequência de exposição aqui em Mateus, no capítulo 8. Hoje, depois de termos vindo do acalmamento da tempestade, de tudo que precedeu, que está gravado aí, das lições relacionadas e do intrincamento contínuo das sequências do Evangelho, na evolução crescente dos ensinos de Jesus, como aqueles que vêm acompanhando desde o capítulo 1 para cá, tudo gravado aí no YouTube, viram e veem o desenvolvimento, a construção dessa arquitetura maravilhosa, em estado de mobilidade, de dinâmica permanente, que é o Evangelho segundo Jesus, para quem quer que queira guardar, aprender, entender e viver por meio dele. E hoje a gente chega daquela travessia que começou quando Jesus, no verso 18 do capítulo 8, disse que tinha muita gente em volta dele, que tinha um processo de fetichização se instalando, e ele decide ir para o outro lado. E não é algo raro, ele faz isso de tempos em tempos. Aí tem aquelas entradas, que aqui em Mateus são 2 episódios, no caminho entre o ver, que havia já um olhar se deformando de apreciação sobre ele, e a necessidade que ele impôs de irem para um outro lado, para quebrar, para fazer um resetting naquela situação. Houve aqui no Evangelho de Mateus a entrada dessas duas figuras, do escriba e do discípulo em potencial. E a gente viu que também no Evangelho de Lucas, no capítulo 57, tem uma terceira figura, que é aquele também com grande potencial para o discipulado, mas que quer colocar o seguir a Jesus como algo que venha depois de algumas explicações, de algumas justificativas, de alguns acalmamentos familiares e na parentela que ele esperava alcançar para poder então seguir a Jesus depois. Nós já vimos isto tudo, vimos o que aconteceu no mar, quando eles entraram no barco, e o choque que foi, e como Jesus repreendeu os ventos e as ondas, com aquela ênfase que o texto grego original dá numa espécie de soberania calma, fazendo a tormenta calar-se, aquietar-se. Chegam do outro lado. E, enquanto isso, o que a gente viu foi a perplexidade instalada no coração dos discípulos, conforme diz o verso 27, eles maravilharam-se e se encheram de perplexidade, perguntando: quem é este? Porque já andavam com ele, mas todos os dias, quando a gente anda de fato com Jesus, tem facetas novas para a gente descobrir, quando é um caminho de fé, genuíno e verdadeiro. Quando carrega essa simplicidade sincera, que não sucumbe às elucubrações arrogantes, nem soberbas, nem cai nas distrações que nos fazem pensar muito acerca de quem seja Deus e conhecer nada da experiência de Deus na própria vida da gente. Aqui eles que já tinham visto várias coisas e ouvido tanta coisa que Jesus já dissera, como vocês aqui também já ouviram, descobriram uma faceta da relação de Jesus com a vida, no caso aqui com a natureza, mais especificamente com os ventos e a água, as ondas, e aquela soberania que silêncio, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, como eu li ontem no Salmo 46,
E Jesus manifestando a poesia do Salmo 46, metaforizando aquilo com algo real. Isso aqui não é uma metáfora apenas, é uma narrativa que ganha contornos metafóricos e parabólicos para o nosso uso contínuo, mas parte de algo concretamente real, narrativamente acontecido. E aí eles chegam do outro lado, aonde entendiam chegar, que é na terra dos Gadarenos, ou dos Gerazenos. Gereza é a cidade que está lá até hoje. Gadara tem restos dela. Você vê tanto Gadara quanto Gereza, ambas fazem parte de uma sequência de cidades chamadas no passado de Decápolis, 10 cidades que tinham sido construídas na perspectiva greco-romana e para serem abrigos da cultura helenista e que estavam ali presentes há muitos anos. Só que a palavra que designa Gereza vem da raiz da palavra ger, que significa aquele que é possuído, aquele que está sob o domínio de. Isso é o que significava Gereza, era a raiz de onde a palavra procedia. E a raiz dessa palavra contava a história do lugar, porque tanto Gadara quanto Gereza, como praticamente todas as outras Decápolis, 10 cidades, incluindo Bet-Shean, do lado de cá do Jordão, que é também uma ruína digníssima de ser visitada, provavelmente a mais maravilhosa de todas elas sejam as ruínas de Gereza, Gadara e Bet-Shean, que é linda, bonita, está hoje na geografia política de Israel, no sul do Mar da Galileia, mas é na direção de Gereza e de Gadara que Jesus faz a diagonal, cortando de Cafarnaum para lá. E o texto aqui no verso 28 nos diz que quando ele chega nessa outra margem, na terra dos Gadarenos, ou na terra dos Gerazenos, como a gente vai ler em Marcos e em Lucas, no capítulo 8, tanto faz, as cidades eram próximas e as culturas eram idênticas. Vieram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, diz Mateus, que são furiosos, violentos. E é Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, que nos descreve com muito mais precisão o que aqui em Mateus é narrado, mas em Marcos tem um nível de detalhamento que me faz preferir levar você de Mateus 8 para Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Mas é o mesmo texto, é a mesma narrativa, é o mesmo episódio, só que em Marcos há detalhes que nos favorecerão muito mais do que aqueles que estão manifestos na narrativa imediata de Mateus. Então não há nenhum problema fazer essa alternância, especialmente quando se tratam desses 3 evangelhos, onde há muitas repetições de um nos outros. É aconselhável que se junte os 3 para que se forme um corpo cenográfico e de percepção dos elementos e das figuras de natureza mais emblemática em cada uma dessas narrativas que se superpõem, fazem overlapping e fazem apenas a história crescer na percepção de quem lê esses 3 evangelhos, comparando um com o outro. E aqui a de Marcos, como eu disse e repito, é onde você encontra o maior número de detalhamentos. Aqui Marcos começa dizendo entre mentes. Depois
dos discípulos perguntarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, enquanto isso, eles chegaram, aportaram na outra margem do mar, na terra dos Gerazenos. Lá em Mateus é Gadarenos, aqui é Gereza, na terra dos Gerazenos. E como eu expliquei, tanto faz. Só que aqui em Marcos, por ser explícita a definição de que chegaram na terra dos Gerazenos, fica, a meu ver, mais interessante no que diz respeito à continuidade da história e a ambiência e a precedência de natureza histórico-cultural desse lugar e desses lugares, das Decapólis, das 10 cidades, e especialmente de Gadara e de Gereza. E dentre elas, Gadara e Gereza, Gereza ainda carrega esse nome que, como eu disse antes, vem da raiz de uma palavra que significa o possuído por, o dominado por. Porque, na realidade, essa cidade aqui adquiriu o nome da sua própria condição histórica. Porque, como eu já expliquei, e quem me ouve há décadas já leu isso em livros meus, como o livro Batalha Espiritual, que hoje tem o nome de Entre Mundos, mas é o mesmo livro Batalha Espiritual, Entre Mundos. Ou quem me ouviu numa quantidade enorme de falas, dezenas de falas, sobre a história e o inconsciente coletivo, que eu já fiz em vários eventos, congressos, como me lembro de tê-la feito uma semana inteira na Inglaterra, para os maiores missiólogos da Inglaterra e da Europa, e um corpo de acadêmicos reunidos para me ouvir, cerca de 600 deles, gente vindos de vários países da Europa, e eu propus pregar a eles durante aquela semana que passamos juntos, exclusivamente sobre Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, o que nos levou uma semana inteira de detalhamentos que eu não poderei fazer aqui. Não é o caso, nem é o público. Era ali o caso e o público e a hora. Não é a mesma coisa entre nós agora. Mas o fato é que a narrativa de Marcos, definindo Gereza como palco principal dessas cidades, que variam entre Gadara e Gereza, Marcos prefere falar de Gereza, ou Pedro, que teria sido a fonte informativa original de Marcos, quando escreveu esse evangelho, que também teria sido o mais próximo da narrativa da época em que isso aconteceu e que viajou por tradição oral por alguns anos até virar texto, conforme nós temos aqui escrito e transcrito diante de nós. O fato de ser em Gereza enriquece muito mais a consciência do processo inteiro que trouxe Jesus a este lugar e que explica o ambiente e a relação de Jesus com esse homem, com os espíritos imundos presentes nesse homem, que se autodefiniram como legião, com os moradores do lugar, com a relação do homem ou dos homens possessos. Eram dois, mas tinha um que ganhou a preeminência, por ser o mais violento, por ser o que tinha maior importância histórica e significativa na percepção daqueles que eram os observadores embasbacados das ocorrências que estavam se desvelando bem diante dos olhos deles. Pois bem, é aqui nessa cidade do possuído, que ganhou esse nome muitos anos atrás, 3 séculos antes, quando Alexandre o Grande tomou o lugar todo, incorporou aos domínios do seu reino, a grandeza do seu reino, que tinha ido da Índia até o norte da África, onde uma das principais expressões da sua dominação foi a cidade de Alexandria, que levou o seu nome com toda a riqueza que Alexandria carrega para a memória histórica de quem estuda. Pois bem,
E aqui, esse lugar, que era chamado de Palestina, ou de terra de Israel, dependendo do lugar onde se estivesse, Jerusalém, muito mais terra de Israel, e o todo do lugar muito mais chamado de Palestina, por aqueles que olhavam-no de longe e não faziam parte do lugar, e tinham associação do lugar com a Filístia, com a Fenícia, com os filisteus, Filistim, Palestina. Mudanças e transliteramentos da mesma palavra durante séculos e séculos e séculos. Para eles não tinha nenhuma importância, era apenas uma designação. Para nós, hoje em dia, que tem uma importância geopolítica, ideológica e um monte de outras coisas que não estavam em questão aqui. Há 2000 anos atrás, nem de longe. E há 2300 anos, quando Alexandre chegou, muito menos ainda. Foram lugares que Alexandre e, posteriormente, os seus generais, especialmente Seleuco e Ptolomeu, Seleuco com base na Síria, em Damasco, e Ptolomeu com base no Egito, de onde ambos desenvolveram os seus próprios impérios. Cleópatra é filha de Ptolomeu, é a última faraó do Egito. O que vem depois de Cleópatra no Egito já não é mais nada que tenha a ver completamente com os egípcios. Na época de Cleópatra já havia uma miscigenação profunda entre os egípcios e a cultura helenista, a cultura grega. E no norte os Seleucidas, que eram aqueles que decorriam de Seleuco, também general de Alexandre. E o mundo foi dividido em 4, e nessa parte do mundo os Seleucidas e os Ptolomeus passaram a digladiar-se, a brigar um contra os outros, a guerrear. E conclusão, aquela terra que fica entre o norte de Israel e o sul de Israel, ou o norte da Palestina e o sul da Palestina, ou o norte do Egito, como você queira. Não importa, essa geopolítica contemporânea faz muito mal à mera definição histórica antiga do lugar do chão onde isso aconteceu. Então esqueça o hoje, vamos pensar em como era, no que importava para Jesus e nos dias de Jesus. O que importava é que esse lugar existia sob uma alternância contínua de guerras entre povos oriundos da mesma matriz de Alexandre o Grande e dos gregos. Mas eles queriam dominar o lugar. E quem quer que dominasse aquela região tinha uma dominação estratégica para garantir que não fosse invadido, fossem os Ptolomeus pelos Seleucidas ou os Seleucidas pelos Ptolomeus. Então, o que se interpunha entre eles era esse grande pedaço de terra que nos dias de hoje está em conflito, onde é o território israelense e é o território designado para ser dos palestinos. É esse pedaço de terra, incluindo a Jordânia atual. Por exemplo, Gerez e Gadara estão no que hoje é a Jordânia. E naquele tempo era apenas o território palestino ou o território de Israel, quanto mais próximo do Mediterrâneo fosse. Simples assim. Então eles estão na terra dos Gerazenos e dos Gadarenos. E que lugar era esse que mereceu ganhar esse nome de a cidade dos possuídos? A cidade dos possessos. Que lugar era esse? Foi um lugar durante 300 anos de alternância de dominação. Ora, os Ptolomeus iam e expulsavam os Seleucidas e dominavam aquelas cidades. Aí, depois de um tempo, havia um levante. Aí os Seleucidas voltavam, expulsavam os Ptolomeus e dominavam a cidade. E aí os Ptolomeus voltavam e houve uma alternância de 200 anos disso.
sob Seleucas, sob Ptolomeus, sob Seleucas, sob Ptolomeus. De tal modo que Gerasa assimilou o espírito da alternância política, da dominação, do controle, da opressão, do acachapamento, da dominação variada e da diluição identitária que aqueles povos carregavam, que aquelas pessoas carregavam. Elas não sabiam a quem elas pertenciam, onde elas eram. Elas estavam no mesmo lugar, mas o status quo mudava sobre a cabeça delas o tempo todo, já durante 200 anos. Aí depois de 200 anos veio a revolta dos Macabeus, que foi a revolta dos judeus, especialmente contra os Seleucidas, que eram dominadores muito mais violentos do que os Ptolomeus do Egito, que eram muito mais helenísticos, muito mais dialogais, muito mais interessados em expandir sua cultura grega do que em dominação miliciosa, por assim dizer. Já os Seleucidas, com base na Síria, e que desenvolveram a dinastia dos Antíoco Epifânios, eram figuras violentas e perversas e grotescas e toscas e agonizantes. Quem quer que sob a dominação deles ficasse ou estivesse, sofria muito. Conclusão: Gerasa é o retrato psicossocial, psicohistórico dos últimos acontecimentos. Aí levantam-se os Macabeus, que eram judeus. Aí impõem a dominação deles. Expulsam os gregos, Seleucidas ou Ptolomeus, quem quer que fosse, assambarcam aquele lugar e tentam impor, enfiar, como antes tinham feito, tentando colocar aos locais a cultura greco-romana, especialmente a cultura grega ainda, cultura abaixo na goela deles. Agora vem os judeus nesse período chamado Revolta dos Macabeus, que durou menos de 100 anos, mas teve um período de prevalência onde eles, em lutas constantes, conseguiram dominar um pedaço de terra e ter alguma soberania sobre esse pedaço de terra e sobre Jerusalém. Eles colocaram seu patão lá também. Foi mais uma dominação monoteísta, religiosa. Aí, de repente, os Macabeus são desbancados, porque chegaram os romanos. E os romanos chegaram e não deram mais lugar para nada, nem para ninguém. Acabou toda a história do conflito entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A gente acompanha pela história a relação de Cleópatra com Júlio César, depois de Cleópatra com Marco Antônio. São os estertores daquela civilização grega helenística no Egito, tanto quanto dos Antíoco Epifânios na Síria, dos que decorreram de Seleuco, portanto dos Seleucidas. Espero que você esteja me entendendo. Parece confuso, mas não é não. Quem está prestando atenção está entendendo tudo. Pois bem, chegam os romanos agora, 60 anos antes de Cristo. E botaram a patona deles, e botaram uma legião deles, formada de 5 a 6 mil soldados naquela região, de Gadara e de Gerasa. Tinha uma legião romana, estabelecendo a Pax Romana, a paz romana, que acontecia se você se submetesse completamente aos romanos. Se não houvesse insurreição, levante, sublevação, tentativa revolucionária, revolta, qualquer reatividade, então o que prevalecia era a Pax Romana, com as leis romanas, que são leis que até o dia de hoje ainda orientam muitas constituições no mundo inteiro. Mas era do jeito romano. Paz e ordem social mínima, desde que vocês se submetam a nós. E era assim o Império Romano.
Quando eles chegaram e puseram o patão deles lá, com a militarização organizada, como o mundo nunca tinha visto nada tão organizado quanto a militariedade romana, até então, com todas as hierarquias e comandos, era uma engrenagem, uma máquina extraordinária. E na história a gente aprende que os romanos acabaram vencendo os gregos, tomaram o poder político dos gregos no mundo inteiro. Mas os gregos conquistaram a mente dos romanos. Tanto é que o panteão romano foi a absorção, eles absorveram todo o panteão grego. Daí a gente chamar e aludir a esse panteão de panteão greco-romano, porque era um panteão dos deuses gregos, assimilados pelos romanos com trocas de nomes. Mudaram apenas os nomes, mas eram as mesmas entidades religiosas com as quais eles se identificavam, as mesmas divindades pré-diluvianas, com as quais eles se identificaram, os romanos também. E agora, nos dias de Jesus, eles estão presentes lá, nessa cidade que já carregava o nome de possuído por, porque a memória deles dos últimos 300 anos era de estarem sempre sem identidade, sem autonomia, sem liberdade, sob o controle de alguém. O tempo todo. Com esfacelamento, com uma esquizofrenia de mente, de pensamento total. De modo que eles não sabem nem quem eles são. Eles são todos. Eles são muitos. Eles são quem queira e quem venha e quem tenha mais poder e domine. De tal modo que a cidade ganhou o nome disso. Gerasa ganhou o nome do fenômeno, sob a qual ela tinha estado colocada durante tantos anos, já séculos, debaixo dessa dominação, que vai dando configuração, vai dando nomenclatura, vai dando definição geopolítica, vai dando definição cultural e vai produzindo introjeção psicocoletiva na população toda e nos desdobramentos da própria narrativa histórica deles e da identificação deles com aquele elemento de dominação que sobre a vida deles estivera presente nos últimos 300 anos. Quase 350 anos. É um tempo longo. Isso muda e altera a cabeça da gente. Esses fenômenos de natureza histórica contínua, essas alternâncias, mexem com a cabeça tanto de indivíduos, quanto de famílias, quanto da sociedade como um todo. Como alteram o próprio ambiente espiritual do lugar, que é o que a gente vai ver na narrativa de Marcos. Todas as possíveis camadas foram alteradas pela manifestação do que aconteceu durante 300, 350 anos, nessas variadas alternâncias de dominação e de poder, de diluição identitária desse povo. É nesse ambiente, e é para esse lugar que Jesus chega, depois de ter se afastado daquele processo de fetichização narrado por mim em Mateus 8,18. E que está tudo gravado aqui no YouTube. Pois bem, é nesse lugar que Jesus chega. É nesse contexto histórico. É para essa gente. É com esse espírito que ele é observado. É com esse olhar. Esse é o ambiente. Esse é o cenário visível e invisível. É o cenário de natureza imediata, é o cenário de natureza cultural, é o cenário de natureza histórica, é o cenário de natureza psicocoletiva, é o cenário de natureza espiritual do lugar. Porque espiritualmente falando, a história e a dimensão espiritual se
interpenetram sempre. Ninguém vive nenhum processo histórico que não seja objeto de interferências espirituais, e todas as produções históricas e culturais alteram profundamente a manifestação das dimensões espirituais em relação aos seres humanos daquela geografia política. É o que eu espero que você constate seguindo comigo hoje e a semana que vem toda. Porque por mais simples que eu seja na minha pretensão de tornar mais enxuta a minha narrativa, o máximo que eu posso, eu vou ter que me estender pela próxima semana para você compreender o significado do que o Evangelho está nos ensinando aqui. Então veja, é aqui que eles chegam, nesse ambiente. E o que se vê é que, de cara, aparece um ser humano, ou dois, de acordo com Mateus, que eram seres incontroláveis. A narrativa de Marcos, que é mais detalhada, diz que ao chegarem na terra dos possuídos, dos gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, dos cemitérios, que é um primeiro choque para Jesus, que está vindo de Cafarnaum, onde havia sinagoga, rabino, chefe da sinagoga, uma presença judaica, tudo isso, uma tentativa de supremacia judaica, embora o lugar fosse completamente também eivado de cultura multirracial, multiétnica, multicultural e multirreligiosa, mas havia a tentativa judaica pela própria sinagoga presente, imposta ali, de ter a sua cabeça de ponte religiosa definitiva na cidade de Cafarnaum. Pois bem, deixando esse ambiente, ele vai para uma cidade totalmente pagã, com uma história sem nenhum judaísmo. E vem na direção dele dois indivíduos revoltados, sendo que um deles era incontrolavelmente doido, apelidado num lugar de Gadareno, no outro lugar de Gerazeno, mas é ele. Que assim como Jesus é chamado de Nazareno, esse cara aqui é chamado de Gerazeno, porque ele representa um contexto inteiro. Aí chega esse indivíduo, quando Jesus desembarca, e vem dos sepulcros. O que para um judeu, se Jesus levasse o judaísmo a sério, se Jesus, como outro dia um rabino querido, com quem eu falo de vez em quando, e que tem o meu carinho, num podcast tentou me dizer que Jesus obedecia toda a lei judaica, eu falei, cara, não faça isso. Não faça isso contra Jesus, nem contra você, nem contra a verdade. Não era assim. Jesus é aquele que diz, os antigos disseram isso, eu, porém, vos digo isto. E eu não vim para revogar, eu vim foi para cumprir, em mim isso acaba. Como ele mesmo disse, a lei e os profetas vigoraram até João, agora é o reino de Deus. Sou eu, é o evangelho da graça de Deus. Mas eu expliquei isso longa e detalhadamente quando a gente esteve debruçado sobre Marcos capítulo 5. Os que andam comigo aqui viram muito bem, aliás, Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Então veja, quando eles chegaram, ao desembarcar, esse homem veio do sepulcro. E para um judeu, se Jesus obedecesse às leis do judaísmo, ele não poderia ter contato com alguém que vinha de um cemitério pagão e que dormia entre sepulturas pagãs e que eventualmente fosse um indivíduo tão bizarro que até desenterrasse corpos. Ele era completamente desvairado. A cidade inteira olhava para ele em pavor. Até porque na narrativa ele não só vem dos sepulcros, mas é mais do que isso. Ele é possesso daquilo que os evangelhos diagnosticaram, Jesus diagnosticou,
como um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Ele não passava pelos sepulcros, ele vivia nos sepulcros. Ele escavava a terra. Ele, como eu disse, eventualmente pegava pedaços de corpos. Ele chocava os seus contemporâneos de todos os modos possíveis, pensáveis e impensáveis. E toda vez que tentavam prendê-lo, isso era impossível, porque nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Ele quebrava tudo, ele se soltava de tudo, porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas pela força dele. E os grilhões foram despedaçados. E ninguém conseguia subjugá-lo, ninguém. Era o único cara livre. Livre da dominação romana, livre de qualquer outra dominação. Como em geral os loucos são. Os loucos ganham a prerrogativa de dizer o que querem, fazerem o impensável e de não serem molestados para além de um determinado limite, porque todo mundo diz ele é louco. E em relação à loucura, há uma permissividade de maneira natural a ela concedida. É o que acontece aqui com ele. Porque ninguém conseguia prendê-lo, de maneira alguma. Ninguém podia subjugá-lo. E ele andava sempre. Era um ente insone. De dia ele estava andando, à noite ele estava andando, ele não parava nunca, de dia e de noite, clamando, gritando entre os sepulcros. Alucinadamente se ouvia aquela voz sepulcral, vindo da multidão de entes que habitavam o ser dele. Também andava pelos montes. Ele era apavorante, era uma silhueta de angústia, de pavor, para quem quer que o visse. As crianças, as mulheres, os velhos, os cidadãos, todos buscavam escapar dele. E até mesmo os exércitos, as legiões, não queriam ter que enfrentar um maluco. Porque, como eu disse, ao maluco faz-se determinados tipos de concessões. E além disso tudo, ele se rasgava, ele se feria, ele pegava pedras e se feria todo, se rasgava, se mutilava, vivia em estado de absoluta sanguinolência ambulante. Era um ser trágico. Era uma visão horrenda. Essa pessoa, com alguns outros agravos, de como ele se parecia, e de quem ele era, e de como ele se machucava e se feria. Pois bem, quando ele de longe olhou e viu Jesus desembarcando e botando o pé na areia da praia, ele correu para Jesus e o adorou. Correu para Jesus e se dobrou, exclamando e dizendo em alta voz, para todo mundo ouvir. E da realidade, todos o ouviram. E o que é que ele diz? Ele vem e diz, Jesus, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo, Jesus? Que tenho eu contigo, Jesus? E eu acho isso aqui lindo, que as forças espirituais da maldade, da dominação, do ódio, do controle, da manipulação, da infernização, da morte, de todo tipo de maldade, de autoinfligimento da própria morte aos indivíduos que ficam cativos desses poderes espirituais malignos, trazem de reconhecimento acerca de que Jesus é a antítese
da luz contra as trevas que eles promovem, encarnam e designam. Eles clamou em alta voz: que tenho eu contigo? Assim como Jesus diz: aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. A mesma coisa, essa multidão de demônios aqui, de espíritos imundos, dizem. Ao verem Jesus, se curvam, o adoram e, em estado de adoração, proclamam a soberania de Jesus sobre a treva que eles encarnam. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando diz Filho do Deus Altíssimo, identifica Jesus com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, de acordo com o que a gente lê em Gênesis, no capítulo 17, no encontro de Abraão com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E os demônios aqui identificam Jesus com esse sacerdócio superior, que está acima do sacerdócio dos levitas, de Israel, dos judeus. Como diz a Epístola aos Hebreus, é um outro nível, é uma outra camada, é uma outra ordem de natureza universal, que não tem nada a ver com o DNA de Abraão, nem com os genes de Abraão, nem com a etnia dos judeus. Quem é de Jesus serve a algo superior aos judeus, ao judaísmo, ao DNA de Abraão. Qualquer outra coisa dessa natureza fica mínima e se torna irrelevante. Até os demônios sabem disso, menos os crentes. Até os demônios sabem disso, menos os crentes, especialmente os de hoje. Que temos nós contigo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, do Deus de Melquisedeque. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Em nome de Deus eu te peço, não me julgues, não me atormentes. Não determines o meu juízo agora aqui, porque eles sabiam que seriam julgados por Cristo Jesus. Juiz de vivos e de mortos. Sabiam. Aqui há uma escatologia pré-declarada. Há um estado de escatologia futura já pré-designada, já pré-definida, já pré-compreendida, pré-afirmada, pré-sabida. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. A própria presença de Deus é o inferno do diabo e dos demônios. O pisar de Jesus naquele lugar, a paz de Jesus, a luz de Jesus, a graça de Jesus, a chegada de Jesus já é o inferno dos demônios. Não precisa de nada além da chegada de Jesus. A chegada de Jesus já convulsiona todos os infernos possíveis, em todas as suas camadas e dimensões. Essa é uma declaração importantíssima, que ecoa de dentro do mundo espiritual mais profundo para nós, hoje, e em qualquer tempo e em qualquer hora. Que tenho eu contigo, Jesus, quem diz é o Espírito imundo múltiplo, Filho do Deus Altíssimo, acima de todas as outras expressões de divindade, ou de sacerdócio, ou de religiosidade, muito acima dos levitas, e acima da religião de Israel, e acima do gênio de Abraão. Abraão se curvou diante de Melquisedeque para quem ele deu o dízimo, e pediu a bênção de Melquisedeque, e o escritor de Hebreus diz que é o superior que abençoa o inferior, portanto, o escritor de Hebreus diz, a gente faz parte de uma ordem superior à ordem religiosa de Abraão, dos judeus. Tudo isso passou. Só não compreende quem não quer. Os demônios entenderam, mas você não, até o dia de hoje, aparentemente.
Que temos nós contigo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera, Jesus já tinha dito, quando ele veio correndo, ou ambos vieram correndo e se jogaram aos pés de Jesus, antes de pronunciarem qualquer coisa, Jesus já tinha dito, espírito imundo, sai desse homem. A prevalecer a narrativa de Mateus, na nossa compreensão, seria espírito imundo, sai desses homens. Embora houvesse um que fosse um protagonista muito mais assoberbado da carga demoníaca do que o outro, que é esse que Marcos escolhe para ser o principal da história narrada aqui nesse evangelho. Jesus disse, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, Jesus perguntou, qual é o teu nome? Primeiro Jesus vem e diz, espírito imundo, sai desse homem. Interregno. Os espíritos então disseram, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque antes Jesus tinha dito, espírito imundo, sai desse homem. Então perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos, muitos. Somos principados e potestades que se acumularam com a invasão dos Ptolomeus, com as invasões dos Seleucidas, com a troca de ódios e ódios e ódios, com o acumulado secular de iras, de frustrações, de dominações, de introjeções, de culpas, de raivas inconfessas, de dominações as mais distintas e variadas, com a nossa boca calada. Nós somos agora aqueles que estão sob o domínio da legião romana. Qual é o nosso nome? Qual é o meu nome? E ele é o único que podia denunciar a presença da legião romana, politicamente falando ali, sem ser perseguido. Porque também o louco pode falar o que queira dos problemas e questões políticas. Só o são é que não pode, porque esse é morto ou preso. Mas o doido pode dizer o que queira. E ele denuncia a presença da legião romana, se identificando agora com os romanos. Nós vamos ver mais tarde o vínculo profundo, declarado textualmente aqui no Evangelho por esses mesmos espíritos, entre eles e a dinâmica psicocultural coletiva daquele ambiente de Decapólis, de Gerasa, de Gadara e das outras cidades. E desse mundo de transferências de poder e alternância de domínios, que diluíram a identidade desses povos e dessa gente, desses indivíduos, dos quais esse cara é o principal representante da angústia deles. E aqui eu abro um parêntese. Um parêntese dos muitos que eu vou ter que abrir, para a sua melhor compreensão. Que parêntese é esse? Você está aí me ouvindo? E eu queria dizer que na sua casa esse mesmo fenômeno acontece. Porque em todo lugar, em todo coletivo humano, preste atenção, em todo coletivo humano, e o coletivo humano mais essencial, mais primordial é a família. São as figuras parentais, é pai, mãe, avô, avó, é a figura da família extensiva, tios, tias, irmãos e primos. Pai, mãe, irmãos fazem parte dessa família nuclear e tem a família extensiva, dessa parentela mais ampla. E depois a gente tem os círculos concêntricos de natureza cultural, à volta da família, à volta da parentela, vem o elemento de natureza religiosa, frequentemente, seja de que origem religiosa venha a ser esse fenômeno,
mas em geral é a família, a parentela, a religião, a cultura folclórica circundante, nas narrativas que viajam de maneira oral, contada e cantadas em músicas, em danças, em expressões as mais diversas, em textos, em poemas, em narrativas, em mitos, em lendas. Tudo isso é o que carrega a memória da angústia humana, das crenças humanas, das aflições humanas, de qualquer que seja a natureza construtiva ou destrutiva da arquitetura histórica de um povo, e também de um indivíduo, e também da sua vida. Por isso é que eu pedi o parêntese para dentro da sua casa. Porque em toda família tem sempre aquela pessoa que a gente chama de ovelha negra da família. A ovelha negra da minha família. Quem é a ovelha negra da família? Eu pergunto a você, quem é a ovelha negra da sua família? Praticamente, em toda a família nuclear, tem uma ovelha negra. Às vezes até o pai, que já é a ovelha negra da família dos pais dele. E casou, maltrata a mulher, tem filhos que querem se diferenciar dele, do pai, e dizem, não, lá em casa, por incrível que pareça, a ovelha negra é o papai. Porque ele já é o representante de um outro grupo em relação ao qual ele se tornou a grande dissidência de natureza cultural, psicológica, espiritual, familiar e parental. Na maioria das vezes, essa designação recai sobre um filho da família. Especialmente famílias com mais de 3, 4, 5 filhos. É quase impossível você ter uma família de 4, 5, 6 filhos, que alguém não seja designado como ovelha negra lá de casa. Me diga se é ou não é assim na sua casa e na sua família. Me diga se você não se identifica com essa conversa. Ou se você própria já não foi assim chamado ou designado. Ou se você mesma, ou você mesmo, já não designou assim um irmão mais velho, mais novo, uma irmã. É a menina que nasce de uma família cheia de pudicícia, de pudores, de morais. Aquela família TFP, tradição, família e propriedade, como a gente viu nessa proposta de reavivamento da família e dos homens de bem. Que nada mais é do que uma ideologia que não fala nada, nem de família, nem de bem, nem de nada. Frequentemente são as piores pessoas do mundo, são as que se auto-intitulam de homens de bem, dessa TFP de tradição, família e propriedade. Olha, eu estou velho e além da minha vida ser observadora disso tudo, eu sou um ente da história, de ler isso na história inteira e saber que é uma repetição do mesmo. Vocês ainda vão ter que apanhar muito para aprender. O que eu estou dizendo é o óbvio aqui. Pois bem, em toda casa existe isso. E eu estava falando, às vezes é uma menina de uma família crente, ou religiosa, ou moralista, ou cheia de pudores e de pruridos, os mais variados. A mãe se veste à moda vitoriana, antiga, se cobre toda. O pai é todo exigente, tenta criar os filhos com protocolos terríveis. A maioria dos filhos se submete com muito medo, muita raiva, mas em silêncio raivoso, frustrado. Você sabe do que eu estou falando. E existe aquela figura que não aguenta, que não suporta. Quando é o caso de ser uma menina, a mãe dela que se orgulha de dizer que casou virgem,
só teve um homem na vida, ela já está dando para todo mundo desde 13, 14, 15 anos de idade. Ela adora escandalizar os irmãos, transar com os amigos deles, deixar os pais com o cabelo em pé. E quando os pais são religiosos contemporâneos, já até associam a filha a algum espírito maligno. Deve ser a pombagira que tomou conta da minha filha para ela ser assim. Essa prostituta de uma família que quer ser tão religiosa, tão de bem. Mas podem ser rapazes que se tornam violentos, que se tornam agressivos, que se tornam briguentos, que se tornam gangsters relacionais, que agridem pai, mãe, que se tornam inafetivos, brutais, implacáveis, agressivos, perigosos, que deixam os pais em estado de temor. E tanto mais quanto vão ficando velhos, correm até o risco de serem espancados por esses filhos. São as ovelhas negras, são os gadarenos, são os gerazenos dessas famílias, dessas casas. Ou qualquer outro tipo de anomalia, de superlativo monstruoso, que você possa se lembrar de maneira relacionada ao que aconteceu e eclodiu no seio da sua família, no ninho daquilo que você chama de minha família. De onde surgiram pessoas impensáveis. Quem são essas pessoas? Olhe, em 90 e tantos % das vezes, sem medo nenhum de errar, eu digo a você, são os que não suportaram e romperam a bolha das repressões. E são os que tiveram a coragem de gritar a loucura em nome de toda a pseudo-sanidade que ficou silenciada. Frequentemente a ovelha negra é aquele que tem a coragem de romper a bolha através da loucura que traz a declaração, a explicitação de tudo aquilo que coletivamente a grande maioria sente, experimenta, sofre e não tem coragem de declarar e de pronunciar, e engole e introjeta. Mas tem sempre alguém que manifesta o inconsciente coletivo parental, o inconsciente coletivo familiar, o inconsciente coletivo social, o inconsciente coletivo religioso, o inconsciente coletivo cultural. Tem sempre alguém, tem sempre alguns ou tem sempre muitos em cada lugar e em cada dado contexto social, evoluindo nós da figura parental, materno, paterna, para todos os outros âmbitos e círculos concêntricos de importância e de influência exercida sobre as nossas existências. E quando acontece de o alinhamento entre a opressão familiar ser algo que vai se atrelando às outras formas de poder sobre a vida da gente, até mesmo ao poder político maior, ou a dominação de que natureza social ela seja, quando há um alinhamento, então eclodem esses milhares de seres de desespero, de suicida, de gente que se fere, que se machuca, que se droga, que se perturba, que não dorme, que anda por aí insone, angustiadamente, de maneira infeliz, gritando, chamando atenção, querendo ver se é enxergada, se alguém ouve, se alguém percebe, se alguém discute aquilo que até então foi indiscutível e intratável. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, existem muitas pessoas que estão completamente identificadas com o que eu estou dizendo. E todos os que me ouvirem falar sobre isso, ficarão completamente identificados ou identificarão imediatamente pessoas
em relação ao que eu estou dizendo. Eu completei 1 hora falando aqui agora. O Instagram caiu, o TikTok está aqui e o YouTube não cai, graças a Deus. Mas eu vou parar hoje aqui. Eu vou continuar na terça-feira desse ponto em diante, falando de como esses indivíduos que dizem o impensável, que confessam o inconfessável, que se tornam aquilo que todos têm vergonha de manifestar, mas que não conseguem negar que também habita o coração deles, trazem de revelação para a vida de todos nós. Como na narrativa de hoje, eu estou fazendo, em nome de Jesus, esse homem trazer revelação sobre a sua família, seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos, sua parentela, seu TFP, tradição, família e propriedade, os orgulhos cultuados no seu ambiente de existência cultural, mas que escondem e tapeiam com os tapumes mais variados as frustrações, os medos, as coisas que vocês engoliram durante anos e anos e anos sem poder falar, e que chega uma hora em que o inconsciente não suporta mais e extravasa. Isso sai, isso brota. É como o petróleo quando chega à superfície e brota no chão da terra. É como um vulcão que quando o processo todo de magmas e de calores chega aos seus níveis máximos e a crosta já não é grossa o suficiente para conter, isso irrompe e se derrama catastroficamente ante os nossos olhos. É o mesmo fenômeno na psique humana, na alma humana, no espírito humano, no ser humano. E não tem lei, não tem ordem pública, não tem pudicícia familiar, não tem nenhuma determinação de medo imposto pelas figuras parentais ou religiosas ou de qualquer outra natureza dominadora que consigam controlar isso para sempre. Tanto nos indivíduos como nas coletividades. E eu vou falar sobre isso na semana que vem, de terça-feira em diante, sobre isso e muitas outras coisas, para a compreensão de todo aquele que quiser ter um bom entendimento. Aqui no YouTube, isso está tudo gravado para você. Eu já falei o bastante como introdução no dia de hoje. E agora foi o TikTok que foi. Eu já falei bastante como introdução no dia de hoje e vou ficar só com você aqui no YouTube. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra de introdução ao que Jesus fez por esses 2 homens e fez nessa cidade e fez na mente dos discípulos que chegaram até lá com ele, como compreensão e entendimento, e faz para nós como discernimento, e traz a nós como luz hoje. Eu quero pedir que essa luz se esparja, se derrame, se manifeste, e pervada a mente, o coração, o entendimento, a compreensão, a inteligência, a percepção, a intuição, de todo aquele que queira de fato compreender a verdade de Deus no Evangelho. É o que eu imploro que tu faças e que o nosso coração esteja aberto para acolher. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém e amém.